Nós vamos iniciar agora a segunda parte do nosso encontro aqui, o Cacicia, na casa do irmão Nilson Pinheiro, hoje no dia 21 de agosto de 2010. E a segunda parte, tivemos a primeira parte com o Rodrigo Justino, que está ali atrás, e estudamos o pensamento de Plotino. E agora, na segunda parte, depois de um delicioso almoço preparado pela irmã Helena, nós vamos estudar, vamos trabalhar com o texto de 1 Coríntios 10, de 14 a 22, sob a direção do nosso querido professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que já está no seu lugar, prestes a iniciar a aula. Então nós vamos aí aprender bastante hoje aí. Obrigado, pessoal, Marcos especialmente, uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero ser muito mais um provocador do que um preletor. Eu espero com isso que o Espírito nos ilumine a entendermos bem essa passagem, a lidarmos com algumas das questões de ordem teológica e eclesiológica que estão presentes aqui. Eu não tenho pretensões de discutir toda a história da exegese, nem as ênfases que os exegetas de séculos passados deram nessa passagem, particularmente no que diz respeito à natureza da ceia do Senhor. Mas nós vamos levantar essas questões, pelo menos, e trocar umas figurinhas aqui, que é o meu principal propósito. Eu gostaria que nós orássemos e pedíssemos a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós, enquanto olhamos para a palavra dele. Senhor, nós damos graças a Ti, primeiro por quem Tu és, depois por aquilo que fizeste por nós em Cristo, e por aquilo que continuas a fazer em nós, pelo Teu Espírito, com a instrumentalidade da Tua Palavra na nossa vida. E ao nos aproximarmos deste texto, nosso desejo é que ele nos humilhe para que eventualmente Tu nos exalte. Sabemos que Tua Palavra é poderosa para discernir os propósitos dos nossos corações, para trazer à luz as nossas motivações e corrigir e transformar nossas convicções. Pedimos que seja esse o ministério dela, sob a Tua boa mão durante esta tarde. Guia-nos, Senhor, na nossa limitação, impede que ela nos leve a caminhos errados. Ajuda, Senhor, a percebermos a Tua presença e a desfrutarmos dela e de alguma forma a mediarmos pelo ministério que deste a cada um de nós. Nada somos sem Ti e por isso clamamos a Tua bênção sobre nós. Quero dar graça por este grupo de homens dispostos a entregar um pouco do tempo do seu lazer, do seu descanso, para a busca da Tua verdade. Recompensa-os, recompensa-me também, na medida em que junto com eles eu partilho da Tua presença e bondade para conosco. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, 1 Coríntios 10. Se nós fôssemos olhar para essa passagem aqui, de toda essa seção da carta, que começa com o capítulo 8 e vai basicamente até o capítulo 11, talvez esse aqui seja o texto menos conhecido. E eu gostaria que vocês se exercitassem um pouco em contextualizar essa passagem que nós temos diante de nós. E que daqui a pouco eu vou botar na tela e vamos economizar um pouquinho a lâmpada até a hora da necessidade. Como é que a gente lembra desse pedaço? Paulo está escrevendo uma carta cujo propósito é desafiar uma igreja imatura à maturidade. Alguém já disse que o propósito maior da igreja é produzir cristãos maduros que glorifiquem a Deus, e produzindo vida espiritual e ajudando outros a chegarem à maturidade.
Duvido que qualquer de nós tenha outro propósito a não ser esse, nas suas lides pastorais e ministeriais em geral. Como é que Paulo faz isso? Como é que ele quer levar essa igreja à maturidade? Nessa carta que é, talvez junto com 1 Timóteo, a sua carta mais eclesiástica, né? A vida e a prática na igreja, a teoria e a prática da igreja, e literalmente lidando onde essas duas coisas colidem. Em Coríntios tinha colisão assim a valer, mais que havia dúvida. Então, vamos lá, vocês aí, o que me dizem sobre como é que Paulo faz isso? Que problemas ele trata e exatamente do que ele está tratando no contexto maior em que essa passagem se encontra? Vale um de cada vez. Parece que, eu não sei, a impressão que eu tenho é que havia uma aproximação muito grande da igreja com o modo de vida pagão que reinava na cidade. E isso de algum modo era transportado para o dia a dia das pessoas, e o seu lazer, de várias maneiras, né? Era transportado. Né? E ele, preocupado com isso, ele recorda que o sentar-se a uma mesa implicava declarar algum grau de comunhão com aqueles com quem nós comemos, ou com o significado daquela mesa. Talvez ele escreveu essa passagem certamente para trazer isso à memória deles, ou conscientizá-los disso, e assim alterar o comportamento deles. Ok. Outras contribuições? Em termos do contexto imediato, ele está falando, né, do povo de Israel, né? No Antigo Testamento, como se serve de exemplo, e também faz uma aplicação direta aqui no versículo 13, né? Na igreja. A santificação individual. Né? O contexto maior, se você pudesse resumir em 2 palavras só, quase que de 6 a 11, mais especificamente de 8 a 11. O capítulo 8 começa com aquela questão da diferença entre o amor e o conhecimento. O capítulo 11, versículo 1, termina com ele dizendo: "Sede, pois, meus imitadores." Essa passagem que a gente aplica para quase tudo, na verdade, tinha especificamente a ver com 8:1 a 10:33, eu acho que é o último versículo. Quando fala fiz-me de fracos, né? Essa ideia dele de uma vivência cristã que muda, né, por um lado, a cidade ali, os não cristãos, e por outro lado, que também se adapta. Né? Então, ela é diferente e ela é parecida. Né? Ok. Como exercer a diferença partilhando um pouco da presença. O capítulo 5 ele já dá uma dica do que ele vai falar, quando ele fala que seria necessário sair do mundo se fosse evitar completamente o contato com os pagãos. Mas parece que Paulo está querendo distinguir o contato entre os pagãos com a assimilação do paganismo, que é extremamente contemporâneo, se nós pensarmos na igreja do começo do século XXI. Por acharmos que é impossível não ter contato com os pagãos, a igreja tem assimilado práticas pagãs em quase todos os níveis da sua atuação. Né? O seu marketing é pagão, né? O seu lazer é pagão, a sua atitude em termos das diferenças
e de como se resolvem essas diferenças é pagão. Estamos vendo mais e mais aí igrejas preferindo os tribunais à sabedoria cristã. Então, há aí um toque de modernidade nessa passagem. As duas palavras são liberdade cristã. E aquilo que trouxe essa questão à baila aí era o problema da tal carne sacrificada aos ídolos. Nesse contexto, Paulo vai dizer que liberdade não é o valor último pelo qual qualquer ação, qualquer decisão cristã deve ser julgada. Que o valor último é um amor maduro que busque o bem maior daqueles que talvez até nós consideremos fracos. Agora, isso não é tudo que Paulo disse sobre esse assunto. Ele falou da mesma maneira e com a mesma veemência sobre isso em Romanos, particularmente, capítulo 14 e 15. Então, a gente não vai entrar nesses detalhes porque a nossa passagem focaliza uma questão resultante dessa daí. Talvez a gente precisasse lembrar que há dois aspectos desse problema. Vamos voltar para o texto aí e olhar um pouquinho. O que Paulo levanta previamente, que nos diz que ele, na verdade, está lidando com dois ângulos desse problema da liberdade cristã, dessa questão toda da carne sacrificada aos ídolos. Quando ele diz assim, falo como a criteriosos, né? A fronimoi. Agora está na hora de botar o nosso, pressionar o ecrã aqui, né? Ok. Essa palavrinha grega aqui, falo como a criteriosos, a versão revista e atualizada. Falo como a criteriosos. Vocês todos têm a Bíblia em português, né? Se eu botar essa Bíblia em português aqui, não. Vamos tirar aqui e força vocês a esticarem o seu grego um pouquinho. Vamos aumentar isso aqui, porque vocês podem ver zoom. Aqui, ó. Tá. Agora eu já vi. Tá bom. Aumenta para eu filmar melhor aqui. Ok. Melhorou aí, Thomas? Deu. Tá bom. Essa palavrinha fronimos, Lego. O que vocês acham que Paulo, por que acham que Paulo está usando essa palavra aqui? Né? É interessante você ler os comentários, inclusive São João, aquele lá de Genebra, disse que Paulo não estava usando de sarcasmo, mas estava elogiando os coríntios. Eu suspeito que tem um pouco de ironia aqui. Mas a questão era justamente essa. Alguns invocavam o seu conhecimento. E invocando o seu conhecimento, qual era a atitude deles para com essa questão de se come ou não come esse tipo de carne? Eles comiam. Comiam. E o que mais eles faziam? Zombavam, desprezavam quem não comia. Menosprezavam, ridicularizavam aqueles que não comiam. Paulo lida com essa questão dizendo, olha, liberdade é uma coisa muito boa, mas ela não pode ser mal usada. Conhecimento é uma coisa boa, mas ele não pode servir como desculpa para não levar em conta os meus irmãos. Privilégios nós temos, mas utilizá-los mal pode trazer riscos terríveis. Basicamente isso